Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade, de termos nossa aula. Vamos orar. Senhor, nessa noite eu quero pedir a Tua presença gloriosa, a Tua graça e misericórdia sobre nós. Abençoa cada aluno, abençoa esse professor, que Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento para compreender as verdades da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, continuando o nosso estudo sobre a história de Israel, nesse volume 1, que trata sobre o início da nação de Israel. Então nós já fizemos aí uma viagem, podemos dizer, bem longa, Nós, na aula passada, vimos como Deus, de forma milagrosa, tirou Israel do Egito, como Deus guia aquele povo pelo deserto. Vimos que no primeiro momento não era o plano de Deus, por assim dizer, que aquele povo ficasse rodando tanto tempo no deserto, mas por uma questão de desobediência, Deus assim faz, porém, Deus permanece fiel. Por mais que eu, que você, que o homem, e faz parte da nossa natureza a infidelidade, Deus, ele não consegue ser infiel, ele é fiel. E ele tinha feito uma promessa para Abraão, de que daria aquela terra para os seus descendentes, Então Deus não voltou atrás na sua palavra, Deus a fez cumprir. Moisés, o legislador, aquele que organiza o Estado de Israel, ele vai a um determinado monte onde Deus ordena, ele vê a terra, e o Senhor fala: olha, você não entrará nessa terra, porém eu já preparei alguém para te substituir. Nós vemos que no primeiro momento Moisés ora, Senhor, tudo bem, eu entendo que eu compreendo que eu não herdarei, que eu não posso entrar nessa terra, que eu serei sepultado junto com meus irmãos, mas prepara alguém, um substituto. E Deus fala: olha, eu já tenho preparado. Na verdade, eu já venho trabalhando na vida dele, é o seu auxiliar Josué. Então, nessa lição de número 5, conforme está aqui no nosso mapinha mental, nós falaremos um pouco hoje sobre Josué, porém muito embasado no livro de Josué, O livro de Josué, ele contém 24 capítulos, 658 versículos. E ele fala basicamente de Josué, Ele é um dos livros que traz alguns traços biográficos ali da vida de Josué. Porém, a tônica do livro em si é falar sobre a conquista, de Canaã pelo povo israelita. Irmãos, como eu disse para vocês, a minha intenção aqui é sempre fazê-los apontar caminhos para que os irmãos possam melhor estudar a palavra de Deus. Eu não trago aqui verdades absolutas minhas, mas eu procuro sempre orientar. Quando nós vamos estudar um livro, hoje, um método muito utilizado são esses métodos aqui de perguntas. Geralmente, quando se estuda um livro da Bíblia Sagrada, você tem que se propor a responder, podemos dizer, 6 perguntas. A primeira pergunta é: o que? O que é o livro? O que é esse livro? Quando nós olhamos para o livro de Josué, então aqui no nosso primeiro ponto, que está até aqui com a nossa canetinha, nós vemos o quê? Que o livro de Josué, ele é uma continuação do Pentateuco, feito ali por uma testemunha ocular dos acontecimentos narrados, E ele é também um livro
histórico. Então ele se encaixa na galeria de livros históricos. Ele faz parte daqueles 12 livros históricos, né? Então o livro trata principalmente a fidelidade demonstrada pelo Senhor e o cumprimento de sua promessa para com o povo israelita, né? Nós vemos que se nós fôssemos continuar, por assim dizer, o Pentateuco, então não seria um Pentateuco, né? Seria um hexateuco, né? Não seria nenhum erro se nós colocássemos o livro de Josué ali na mesma galeria do Pentateuco, né? Porém, quando nós o analisamos internamente, nós vemos que ele se encaixa mais como um livro histórico, por assim dizer, ou aquele que inicia a galeria dos livros históricos, que trata especialmente da relação de Israel com a sua nova terra, desde a sua conquista, e nós vemos ali quando eles adentram, né, fazendo a ponte para os acontecimentos ali de Juízes e os outros livros históricos. A segunda pergunta que eu tenho que responder quando eu analiso ou estudo um livro é quem? Quem é o autor desse livro, né? Então veja que nós estamos aqui fazendo a nossa viagem para entender o livro de Josué. Então, primeiro, o que é o livro? Eu entendo que é um livro histórico. Então, se eu fosse pregar em ou qualquer outro livro, por exemplo, um livro de Daniel, opa, é um livro profético, né? Agora, a segunda pergunta é quem? Quem é o autor desse livro? Né? No primeiro momento, muito se fala, não importa quem é o autor, porque Deus inspirou. Isso é uma verdade. Porém, eu entendendo e compreendendo o autor, eu compreendo melhor em que momento histórico, né, eu estou fazendo a leitura daquele livro. Por quê? Eu fiz uma anotação aqui, o Carlos Augusto Vailate, o Dr. Carlos Augusto Vailate, abre aspas, ele diz uma coisa interessante, que a Bíblia, em um primeiro momento, ela foi escrita em um contexto imediato, no caso aqui do livro de Josué, para israelitas, né? Os evangelhos foram escritos para uma comunidade, né? Então, se eu pegar esse livro e tentar trazer para o meu contexto, sem compreender o que estava acontecendo, aí eu vou pegar o texto de Josué, né, irmão, e falar assim, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai me dar. Então, se eu for na tua casa, irmão, colocar a planta dos meus pés, Deus vai me dar a sua casa. Não é? Por quê? Porque eu não estou entendendo o autor e o contexto que o autor está inserido. Via de regra, o autor, ele é indicado, até por fontes estas bíblicas, como sendo Josué. O próprio Talmud babilônico, ele aponta Josué como sendo o escritor principal e os textos, os versículos finais que falam de sua morte, sendo escrito por alguém que estava ali, ou que viveu, ou que vivenciou todo aquele período. Então, uma vez que eu entendo que Josué é o autor, fica fácil compreender por que o livro trata de tantas guerras. Josué, ele sai do Egito, né? Assim que ele sai, ele assume um exército em formação e vai guerrear contra os midianitas. Então, de cara, Josué foi forjado para a guerra, né? Então, daqui a pouco nós veremos que Deus escolhe as pessoas certas para os lugares certos. Deus não vai escolher uma pessoa despreparada. Por exemplo, se eu fosse assumir o lugar de Josué, irmão, eu não saberia o que fazer. Eu nunca fui guerreiro, nunca participei de uma guerra. As únicas guerras que eu participava é quando era criança, com estilingue, com pedrada. Mas fora isso, não sei o que é uma guerra, né? Então Deus, ele fez certinho. Mostra que Deus não Deus não erra. Deus, ele sabe o que dá para o seu povo, né? Há alguns comentaristas que não aceitam Josué como o autor do livro, né? E eles levam, ou eles tentam trazer uma data depois do cativeiro babilônico, né? Porém, o que nós podemos ver? Que há 14 referências no livro
de Josué com a seguinte frase: até o dia de hoje, né? Ou seja, mostrando que esse escritor foi alguém que vivenciou aquelas guerras. Ninguém pós-exílio vivenciou aquelas batalhas, entendeu? Ninguém. Josué vivenciou, Caleb vivenciou e outros que estavam vivos ali. Então, via de regra, dentro do campo teológico, é aceito que Josué teria sido o escritor. Ah, Sérgio, mas eu li um livro que conseguiu me convencer de que não foi Josué. Tá, se não foi Josué, isso não tira a inspiração do livro. E não tira o ponto central. Qual que é a tônica do livro? A fidelidade demonstrada pelo Senhor no cumprimento de suas promessas ao seu povo. Essa é a tônica do livro. Então, quando eu leio Josué, eu preciso compreender isso. Deus continua fiel para cumprir sua palavra ao seu povo. A terceira pergunta é quando? E esses slides também os irmãos receberão como os outros. Quando? Quando foi escrito? Então vamos lá, eu entendi o que é o livro, é um livro histórico, eu entendi quem escreveu, Josué, e agora quando? A data. Isso também é importante para eu me encontrar no espaço e tempo de um livro, né? Tendo como base a teoria do Êxodo em 1450 e a conquista de Canaã em 1400, podemos pensar que o livro de Josué tenha sido escrito no século XIV, entre os anos 1451 a 1427. Então, essa é a data provável, né? As informações cronológicas do livro, elas são limitadas, não permitindo estabelecer uma data exata em que foi escrita. Porém, se encontra dentro desse período, né? Entre o Êxodo e a conquista de Canaã, que eles colocam aí mais ou menos um período de 50 anos, por assim dizer. Entendeu? Então, é essa a data provável, a data mais aceita, né? E o irmão Antônio Sebastião, ele coloca entre a data aí por volta de 1451 até a sua morte por volta de 1427, né? E então nós vemos, até tem uma fonte aqui que é o Flávio Joséfo, que ele vai dizer que Josué estava com 85 anos quando substituiu Moisés, morrendo, né, conforme Josué 24, 29, com 110 anos, ou seja, a abrangência do livro é um período aí de cerca de 25 anos. 25 anos, então está dentro desse ponto. Por que o livro foi escrito? É a outra pergunta, a quarta pergunta que nós temos que responder dentro do nosso estudo do nosso livro de Josué. Então, o conteúdo do livro de Josué, ele tem em vista no primeiro momento, a edificação espiritual e moral do povo de Israel. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, ele tem em vista a nossa edificação espiritual e moral. Espiritual, quando, por exemplo, eu vejo que Deus abriu um rio Jordão no período de cheia. Uau! A minha fé aumenta, não aumenta? E moral, quando eu vejo que Deus pune a desobediência, entendeu? A de Acã, não, de Josué mesmo, quando ele faz alianças com os gibeonitas, sem consultar o Senhor, que as pessoas só focam em Acã, mas ali tem um deslize de Josué também. Então isso me traz o quê? Que Deus, ele não faz a distinção, esse, aquele, Deus vai julgar o Sérgio porque o Sérgio é o menor. Não, eu pequei, sendo menor ou líder de um povo, as consequências vêm. O que me livra das consequências? Um arrependimento ao Senhor, né? Então o livro ele foi escrito nessa intenção de nos edificar, né? Uma coisa interessante sobre os livros
históricos, né, principalmente o de Josué, que segundo alguns teólogos, tais escritos eram lidos de tempos em tempos, diante de todo o povo e explicado. Por que isso? Olha que interessante. Supõe-se uma das teorias de que o povo não sabia ler e nem todos tinham acesso aos manuscritos. Assim, a função do sacerdote era o que? Ler e explicar o verdadeiro tesouro das Sagradas Escrituras, né? Então, um dos motivos Deus quer que nós conheçamos a história de Israel, porque a história de Israel nos edifica. A história de Israel nos faz compreender como Deus é fiel no cumprimento de sua palavra. A quem foi escrito? O público imediato do livro é o povo de Israel. Por isso que o livro contém muitas linguagens e muitos textos, né, que nós só compreendemos mediante uma pesquisa, um estudo. Mas o povo imediato daquele texto, para ele sem problemas, né? É igual quando você pega, por exemplo, a epístola de Pedro. O pessoal tem o hábito de dizer que Pedro era o menos teólogo dos apóstolos. Eu quando leio Pedro, eu falo, meu Deus do céu, imagina se ele fosse o mais teólogo. Mas Pedro usa termos e usa expressões que aquela igreja imediata que estava recebendo compreendia o que estava sendo dito, o que queria dizer, né? Nós precisamos pesquisar para ter uma compreensão. Então, imediatamente o público-alvo é Israel. Porém, Deus preservou esse escrito a fim de que a igreja compreenda que em tempos de guerra o Senhor é quem peleja pelo seu povo, né? Então, um dos pontos é que o Senhor, no segundo momento que Deus ele preserva para nós, nos nossos tempos, como aplicar. E onde? Então, continuando aqui o estudo do nosso livro. Então, eu sei o que é um livro histórico, quem é o autor, provavelmente Josué, quando foi escrito, ali no século XIV a.C., né? Por que foi escrito, tendo em vista a edificação espiritual e moral de Israel e da igreja, a quem, num momento primário para Israel e depois para a igreja como um todo, e onde? É a última pergunta que eu respondo quando eu vou estudar um livro. Onde? Né? Certamente, o livro ele foi escrito em algum período após a conquista de Canaã por Israel, né? Tendo sido escrito diretamente por Josué ou não, o livro foi escrito no período após a conquista de Canaã por Israel. Então, onde foi escrito, foi ali em Canaã. E aí, nós temos aqui, uma vez compreendido o livro, nós vamos agora entender o autor do livro, né? Ou o autor principal, o personagem principal desse livro, que é Josué, né? O livro que recebe o seu nome tem como personagem principal Josué. E quem foi Josué, né? Josué, ele foi filho de Num, né? Ele era ali da tribo de Efraim. Olha algumas coisas interessantes. Ele foi escolhido para ser um dos 12 espias, sendo que ele e Calebe, quando retornam, são os dois únicos que dão uma boa, como posso dizer assim, falam de forma positiva. Josué, Moisés, podemos ir que Deus está conosco. Os outros 10, rapaz, eu não sei não, hein? Olhando quem o povo é e olhando nós, eu acho que agora... Sabe aquele evangelismo, irmão? Vamos fazer o evangelismo. Aonde? Naquele lugar. Rapaz, mas ali é faixa de Gaza. Ali não dá, não. Não, mas vamos lá, rapaz. O Senhor está conosco, nós oramos, jejuamos. Mas será que Deus recebeu o nosso jejum e oração? Tem pessoas assim também, né?
Mas Deus seja louvado, irmãos, pelos dois que chegaram a falar: não, ô Moisés, podemos ir, porque o Senhor é conosco, né? Então, essas informações acerca de Josué se encontram principalmente em Números, capítulo 13, versículos 8 ao versículo 16. Então, nós vemos o quê? Que Josué, ele era da tribo de Efraim, né? Filho de Num, e antes de ser conhecido como Josué, né? Ele era quem? Ele era conhecido como Oséias, né? E aqui eu quero apresentar para vocês uma coisa bem interessante que eu preparei aqui para vocês. Ainda sobre o livro de Josué, né? Que um dos pontos que o livro de Josué trabalha é justamente aquele ponto que Josué e Caleb compreendem quando estão ali no deserto. Deus nos deu a terra. Então, se Deus nos deu a terra, a nós cabe o quê? Possuir. A Deus cabe dar, a nós cabe possuir. O texto-chave desse pensamento é Josué capítulo 1, versículo 11, que diz: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Olha Deus, hein, como Ele faz tudo planejado, né? Porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Então a Deus cabe dar, e a nós cabe possuir. Josué entendeu isso muito bem. Josué compreendeu o seguinte: calma aí, é Deus que está dando, então Moisés, vamos possuir. Entendeu? Nós precisamos ter essa compreensão, né? Porém, o livro de Josué, entre outros pontos que ele trabalha, além dessa proposta de conquista, ele nos traz um grande, como eu posso dizer assim, um grande ponto de alerta, né? Que é o quê? Nós não podemos descansar enquanto não conquistarmos todo o território. Porque você vê que constantemente, quando Josué com o povo conquista uma guerra, eles descansam, né? E esse descanso acontece o quê? Sempre tem algum deslize, sempre tem algum delay ali para que aconteça alguma coisa. Não é assim? Então, até o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7 ao 12, ele usa esse conceito do descanso, né? Os israelitas ali 40 anos no deserto, eles conquistam ali aquelas terras, eles entram num período de descanso, e daí que vem todo aquele momento negro dos juízes. Ele usa esse momento para dizer o quê? Nós temos que nos advertir para que não deixarmos que a descrença nos impeça de entrar no repouso de Deus em Cristo Jesus. O nosso repouso é o Senhor, né? Então, como eu falei, é um livro histórico, né? Então, sendo um livro histórico, ele vai falar basicamente aí das batalhas, né? Até o povo alcançar Canaã como herança, né? E está aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Josué chamava-se Oséias. Oséias significa salvação. Josué significa Deus é salvação, né? Aí eu fui fazer algumas pesquisas e eu achei um comentário muito interessante que diz o seguinte: talvez não tenha sido esse o propósito de Moisés, viu? Mas esse comentário ele diz o seguinte: que antes de Oséias se tornar um Josué, ele era aquele que o seu nome apontava para uma salvação, mas uma salvação de quem? Da onde? Salvação.
Quando o seu nome é mudado para Josué e fala Deus é salvação, aí está apontando, olha, a partir de hoje, Deus é quem vai salvar o povo de Israel através de você, Josué. Deus é a salvação desse povo através de você. Então, ali de forma muito, digamos, profética, Moisés já estava apontando para Josué qual seria o ministério dele. Qual seria? Você é aquele que estará à frente das batalhas de Israel. E Deus, através de você, dará o livramento para os israelitas. Tá bom? Josué, ele é um substituto de Moisés. E aqui, irmãos, humanamente falando, vamos pensar, quem aqui, humanamente falando, seria capaz de se apresentar e falar assim, pode me pôr no lugar de Moisés? Veja só como, por isso que às vezes nós lemos o capítulo 1, os versículos iniciais, e nós vemos Josué ali, todo temeroso, e qual que é a nossa fala? Mas Josué, meu Deus, era só ele ir, Deus estava com ele. Nós temos esse relato hoje, então é fácil compreender. Mas você imagina, o legislador, aquele que, ó, olha aqui, ó, comparando, ó, ministério de Moisés, né? Moisés, Josué viu isso, um mar sendo aberto. Josué viu Israel vencendo a escravidão. Josué viu um Moisés que ensinou a fé para o povo. Josué viu um Moisés que falou de herança. Josué viu um Moisés que conduziu a nação de Israel para fora do Egito. Israel ficou 400 anos, irmãos, sendo escravizados. Eu não estou falando aqui de um povo que ficou uma semana escravizado e chegou um e falou, não, eu vou libertar. Estou falando de um povo que ficou 400 anos escravizados. E aí, esse libertador, Moisés, morre. Aí Deus chega e diz assim, Josué, você é o substituto. E aí, irmãos? Eu vou te falar, eu humanamente falando, eu ia falar para Deus a mesma coisa, assim, Deus, não dá não. Bem na boa, eu sei que o Senhor é poderoso, mas é difícil. É difícil. Só que olha que interessante, eu fiz aqui esse quadro comparativo, né? Basicamente, o ministério de Josué completa o ministério de Moisés. Por quê? Porque humanamente era impossível. Moisés tinha até mais gabarito do que Josué. Moisés foi criado para ser um príncipe. E Josué era um escravo, né? Não tinha faculdade, né? Nunca tinha entrado num palácio, não falava, provavelmente Josué não era um homem. Isso fica muito evidente quando ele vê o anjo, e você vê que Josué já chega, quem é você? Não era aquele modo cortês, né? Ou seja, ele não foi criado ali para as cortes da época. Ele era um homem de campo, de batalha. Mas o que eu acho profundo nisso, irmãos? Como Deus conhece cada momento do seu povo. Bem provável que se Moisés, irmão, continuasse à frente de Israel nas batalhas ali em Canaã, o povo teria sido derrotado. Por quê? Porque quem estava à frente do povo, preparando o exército, militarmente conhecia de estratégia, era quem? Josué. O que isso mostra, irmão? Que a obra de Deus tem espaço para todos. Tem espaço para aquele que é culto, que cursa as grandes universidades. Tem espaço para aquele que é do campo, né? Eu admiro os profetas. Deus escolheu desde homem do campo, boiadeiro, até pessoas nobres, educadas. Isso mostra que Deus, Ele quer usar a todos nós. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, dentro daquilo que nós temos como capacidade
natural. E claro, aí ele coloca aquela gota de sobrenatural que é o poder do Espírito Santo, né? Então veja só, quando nós falamos de Moisés, Josué sabia que Deus falava com Moisés face a face. Só que um outro ponto de Josué que eu acho muito interessante é que Josué, ele foi um homem que ele estava sempre ao lado de Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz o quê? Mas o moço Josué, filho de Num, seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. Ou seja, Josué encostou em Moisés e falou: é com esse homem que eu vou aprender. Irmãos, isso é glorioso. Isso é algo que nós vemos que, infelizmente, muitos obreiros novos não levam em consideração. Muitos obreiros novos tendem a desprezar os mais velhos. Mas, meus irmãos, se eu, Sérgio, com 38 anos, estou hoje aqui podendo falar de teologia para vocês, mesmo que seja no curso básico, teve alguém que se prontificou a estudar para escrever esse livro. Antes do autor desse livro, teve alguém que teve que labutar, teve que lutar, teve que chorar para que pudesse chegar aonde estamos. Então, assim, que possamos, né? E eu falo para mim mesmo, eu como das novas levas aí de obreiros, de ensinadores da casa do Senhor, que eu possa honrar e estar sempre ao lado daqueles mais velhos que estão antes de mim, honrando-os e servindo-os, porque é assim que Josué aprendeu, né? Então, veja só, Josué, ele, mesmo sendo jovem, ele já sabia o que ele queria. O que ele queria? Estar na presença de Deus. Compromisso com Deus não tem idade. Compromisso com Deus é compromisso. Eu posso ter compromisso com Deus com 8 anos, com 30, com 40, com 50, como eu posso ser uma pessoa sem compromisso, né? Então, assim, Josué era jovem, mas mesmo jovem ele fez uma escolha: eu quero isso, né? Quando eu li isso daqui, eu fiquei maravilhado, porque quando eu recebi Jesus com 12 anos, com 13 anos eu coloquei no meu coração: eu quero falar a palavra, eu quero pregar, eu quero ensinar. Mas aí o que eu fiz? Eu cheguei nos mais velhos, e aí um tio meu, que já muito tempo antes de mim no cristianismo, compra livro do Severino Pedro, do Antônio Gilberto, e fui comprando, e fui me preparando, irmãos, e até hoje continuo me preparando, porque mesmo sendo moço, eu sei o que eu quero: nunca me apartar do meio da tenda, porque é na tenda que Deus fala, que Deus prepara e que Deus levanta aqueles para a sua obra, né? Então, um dos primeiros passos aqui foi continuar na presença de Deus. E veja só, que isso marcou tanto Josué, que no final da sua vida ele disse o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu comecei a servir moço, estou velho, mas eu quero continuar servindo ao Senhor enquanto eu estiver vivo, né? Coisa gloriosa. E foi isso que fez com que Josué e Calebe não entrassem na onda dos 10, mas ficassem ali como 2 fiéis, e os únicos 2 que não caíram no deserto, não morreram, porque a incredulidade, a falta de fé nos mata também no deserto dessa caminhada rumo a Canaã celestial. Amém? Né? Então, jamais passava pela cabeça de Josué que um dia ele fosse atravessar o Jordão. Mas foi o Jordão, daqui a pouco nós falaremos, foi só um Jordão. Mas foi um Jordão numa época bem complicada, que venceria inimigos e que seria um canal de Deus para que o povo mantesse a fé ensinada, e que fosse aquele canal de Deus para que o povo recebesse a herança. Ou seja,
Enquanto Moisés conduziu a nação para fora do Egito, Josué, ele conduz a nação para dentro da Canaã celestial, né? Terrena no caso, mas apontando ali para a Canaã celestial. Ou seja, um prepara e o outro finaliza. Essa é a obra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui, falando de Josué, né? Quando nós falamos de Josué, nós precisamos entender agora as suas qualidades. Então, quem foi Josué foi esse. Mas e as qualidades de Josué? Quais são? O irmão aqui no livro texto cita algumas. Obediência. Josué, mesmo jovem, era obediente, né? Nós vemos isso quando o povo ele sai à guerra ali, à peleja contra os amalequitas, né? E nós vemos que Moisés dá orientações a Josué, e Josué faz tudo conforme Moisés dissera, lhe orientaram. Então, obediência, irmãos. Quer ser um obreiro aprovado? Seja obediente. Seja obediente. Segundo, ele era fiel, né? A sua fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade fala de constância nos compromissos com o outro. Ou seja, Josué, ele era constante nos seus compromissos com Deus e com Moisés também, né? E com Moisés. Nós vemos que Josué, ele permaneceu fiel em todos os incidentes que teve ali no deserto. E aonde Moisés estava, lá estava Josué, né? Fidelidade, né? Ele era também perseverante. O que é perseverante? Perseverança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja com confiança, né? Nós vemos isso na guerra contra os amalequitas, onde Josué, ele combate até o fim. Você é outro, tá meio ruim aqui, ora perde, ora ganha, vamos fazer uma aliança. Não, vamos até o fim, né? Então, nós vemos que Josué, ele perseverou. E uma outra coisa que Josué era, corajoso. Então veja que aquele medo que ele sentia de substituir Moisés ali, era um medo que eu acho que qualquer um teria aqui, né? O Deus fala, ó, vem cá, você vai substituir Moisés. Eu? É você mesmo. Moisés, meu servo, é morto e é você. Deus já chegou. Deus não chegou assim, ô Josué, você quer? Vai, pensa, não. Ô Josué, meu servo Moisés é morto. Se levanta, porque é você que vai atravessar, fazer esse povo atravessar o rio e herdar. Mas ele era corajoso, irmão. Prova que ele era corajoso é que quando ele vê o anjo lá, ele já vai com a espada ali e fala, quem é você? Você é dos nossos? Você é do inimigo? Um homem corajoso, né? Então veja, que na obra de Deus não há lugar para pessoas medrosas. Medrosas. Você pode até ter, como eu posso dizer assim, aquele momento onde você fala, será? Mas assim, medo não. Vamos ali expulsar um demônio. Ah, rapaz, não vou não. Bom, pode ir, é o nome de Jesus que expulsa o demônio. Vamos ali orar pelo enfermo. Não. Pode ir, irmãos. É o nome de Jesus que cura. Josué, ele era corajoso porque ele sabia. Quando ele viu o Jordão aberto, ele falou, agora eu entendi. E não é o que diz em Josué que o Senhor falou, a partir de hoje, eu vou fazer o teu nome ser honrado no meio desse povo, para que saibam que como fui com Moisés, estou com você. Meus irmãos, como Deus foi com os servos do passado, Ele também é conosco. Josué também, ele tinha um amor pela palavra. Meus irmãos, não tem como um obreiro desse dar errado. Fiel, perseverante, obediente,
corajoso e, acima de tudo, ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Nós vemos que Josué era alguém que não se apartava, né? Podia errar como errou no caso dos gibeonitas, mas por conhecer a palavra logo voltava, né? Hoje cria-se uma ideia, vou batalhar uma batalha espiritual. Batalha espiritual fala de espada. Qual é a espada do Espírito? A palavra. Quer vencer batalha espiritual, irmão? Conheça a palavra. Estude a palavra. Ame a palavra. Não há batalha espiritual, não há demônio, não há potestade que resista quando alguém conhece a palavra e ama a palavra. O problema é que nós vamos batalhar, nós oramos, jejuamos, mas não colocamos a palavra. Entendeu? Nós vamos de forma errada. Então a palavra é a espada do Espírito. É ela, é a partir dela que nós vencemos. Amém? Falar das qualidades, nós vamos aqui para o próximo mapinha mental nosso, que é Josué, um obreiro levantado por Deus. Diante de tudo isso, Deus agora olha para Josué e fala: Josué, chegou a sua hora. Levanta-te agora, porque você fará esse povo passar o Jordão para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O que eu acho interessante, irmão, aqui agora. Esse agora diz respeito ao quê? A obra de Deus, ela tem que ser assim. Eu não posso, será que Deus me chamou para isso? Não, irmão. Eu tenho que ir convicto do que Deus me chamou. Se você ainda está indeciso para que Deus te chamou, ou se Deus te chamou, ore. O Senhor te orientará para aquilo que você for útil. Mas olha que interessante. Quando nós falamos que Deus levantou Josué, nós podemos achar que foi da noite para o dia, né? Porém, Deus falou com Moisés lá atrás, está em Números, que é a passagem que eu usei como introdução, capítulo 27, quando Moisés sobe ao monte, né? E ali o Senhor fala: olha, Moisés, avista a terra, olha, mas você não vai herdar, você vai ser enterrado aqui. E aí Moisés fala: tá, mas quem vai guiar esse povo? Né? Como Moisés amava o povo de Israel, né, irmãos? Como Moisés amava. E olha que Israel não era nem um povo tão bom assim, mas Moisés tinha um amor muito impressionante, amor pastoral, né? Um amor pastoral. E aí, hoje nós vivemos momentos de obreiros, pastores, que amam o povo que os ama. Moisés amou um povo, irmão, que em nenhum momento se preocupou com ele. Era um povo egoísta. E mesmo quando o Senhor fala: Moisés, daqui a pouquinho eu vou te recolher, você vai morrer e tal. Moisés: tá, Senhor, mas e aí? Quem vai guiar esse povo? Você pode ler lá em Números 27, a partir do versículo 12. Quem vai guiar esse povo? Esse povo vai ficar errante pelo deserto, sem pastor, como ovelha sem pastor. E aí, Senhor? Preciso de uma orientação. Aí Deus fala: ô Moisés, fica despreocupado, porque eu já tenho substituto, né? Enquanto você está orando, eu já sei quem vai. Josué. Toma para ti Josué, o filho de Num, em quem há o Espírito. Olha só, Josué já tinha o Espírito. Tem pessoa que acha assim: não, quando eu for obreiro ordenado, eu vou me encher do Espírito. Não, tem que se encher antes. Ele já tinha o Espírito. Você põe a mão sobre ele e ele será reconhecido, né, diante da congregação de Israel, para como te obedece, né, assim como o povo lhe obedece, também vai obedecer Josué. Eu acho isso muito interessante. Por quê, irmãos? Por quê?
Josué soube esperar. Josué, ele não chegou e falou assim, não, agora eu vou... Deus me escolheu como um substituto de Moisés, eu vou puxar aqui o tapete de Moisés, eu vou fazer uma rebelião contra Moisés. Não. E até mesmo quando chegou o momento de Josué, ele não queria, porque ele tinha respeito. Então esse aqui, eu coloquei aqui, soube esperar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos que respeitar aqueles que estão e saber esperar o nosso momento. Eu não preciso chegar em um lugar e desmoralizar a pessoa. Não, agora, irmãos, eu sou obreiro aqui, né? Um exemplo aqui, por misericórdia, assumi as aulas aqui nesse dia. Não, a partir de agora é do meu jeito, esquece tudo. Não, irmãos. Para que eu pudesse estar dando essa aula aqui, um homem de Deus estava aqui antes. E eu preciso respeitar esse legado. E eu não preciso sair fazendo, como o irmão escreveu aqui, eu achei muito interessante, fazendo trampolins. Não preciso sair atropelando ninguém, eu não preciso sair puxando o tapete de ninguém. Eu preciso esperar. E você, irmão, e assim, você conhece um homem quando espera o tempo de Deus para o ministério. Porque quando ele chega, Deus é glorificado em tudo. Deus é glorificado. Ele pode até errar, como Josué errou, daqui a pouco veremos. Mas mesmo assim Deus é glorificado, porque esse homem, ele tem sensibilidade. Opa, eu errei, Senhor, mas estou aqui de volta, né? E veja só, nós vemos que Deus confirmou pessoalmente a Josué o seu chamado e a sua ordenação. E eu achei interessante aqui, eu até coloquei aqui no nosso mapa mental, invisível e visível. Porque nós vivemos a era, irmão, dos obreiros invisíveis. Como assim, Sérgio? Você é obreiro? Sou. Mas quem te chamou? Deus. Tá, mas alguma congregação? Não. Eu sou itinerante. Eu não tenho igreja. Irmãos, fuja disso. Porque toda ordenação invisível, Deus me chamou, mas visivelmente, vocês, enquanto igreja, confirmam o meu chamado. Porque a igreja é a voz soberana de Deus sobre a confirmação de uma chamada de uma pessoa. A igreja sabe quem é chamado ou não. E foi o que aconteceu. Deus falou com Josué, mas Moisés pega Josué, leva diante da congregação, e a sua chamada invisível se confirma visivelmente. O povo falando, assim como obedecemos Moisés, obedeceremos Josué também. Entendeu, irmãos? Então, assim, você tem chamada? Só espera, só fica no seu canto. Não precisa ir para lá, ir para cá, não precisa. Deus, o Deus que levanta, Ele sabe onde você congrega, aonde você mora, a sua capacidade, a sua capacitação, e Ele sabe o momento que você será útil para que Ele te use, né? Mas eu achei muito interessante isso. E aí, diante dessa ordenação, né, visível, agora chega o momento de Josué assumir o seu posto. Moisés morreu, agora Deus fala, ô Josué, meu servo Moisés está morto. Veja só como que Deus é, né, irmãos? Deus não podia pegar Josué e falar, ô Josué, Moisés já está velhinho, vai lá. Não. Irmão, Deus é um Deus que respeita a história. Eu como alguém que faço história, eu vejo e consigo enxergar Deus trabalhando na história. E Deus não sai atropelando. Deus esperou Moisés morrer, né, irmão? Para chegar a falar, ô Josué, Moisés morreu, agora é com você. Chegou a sua hora. Vamos.
E aí Deus fala, o Josué, antes Moisés era o líder, eu falava com ele, agora é com você que eu falarei. E você foi comissionado para ser o capitão desse povo, para fazer esse povo atravessar o Jordão, né? E tomar a terra que eu tenho te dado. Aqui entra uma grande crítica, irmão, dos críticos do livro de Josué, porque nós vemos que Deus, ele fala para Josué, todas as cidades, os povos que Josué conquista, ele extermina. Nossa, esse não é o Deus do Novo Testamento, esse é o mesmo Deus, irmão. E aí, quando eu ouço alguém falando isso, eu tenho duas respostas. Primeiro, Deus é o Senhor de toda a terra, Ele é o dono. E o exemplo do quadro. Se eu pegar um quadro do Leonardo da Vinci e eu riscar, eu estou cometendo um crime, não estou? Eu vou ser preso, eu vou ser cancelado em tudo que é rede social, meu rosto estará em todas as manchetes, porque eu cometi um crime. Mas e se o Leonardo da Vinci pegar lá o seu quadro, rasgar, riscar? Ele é o dono, ele está cometendo algum crime? O máximo que vão falar assim, esse cara está doido. Mas ele é o dono. A mesma coisa, irmão, Deus, quando ele chega e fala, não deixa nenhum deles vivo, não tem nada de errado, porque ele é o dono da vida. Ele pode, por direito, pedir isso. E a maior prova disso é que ele um dia pediu a vida do seu filho para que os nossos pecados fossem perdoados. E Jesus a deu. E não tem também nenhum erro, porque Jesus é o dono da vida. Ele falou, ninguém toma de mim, sou eu que estou dando por resgate a vocês. E glória a Deus por isso. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Em relação a essa questão do chamado, eu queria que vocês ficassem só como reflexão essa frase do grande Spurgeon. Spurgeon aconselhando o filho dele, olha o que ele diz. E eu fui buscar para ver se é verídica mesmo, tá? E o Spurgeon disse, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Não é à toa que Spurgeon é o príncipe dos pregadores. A seriedade que ele levava o ministério. É isso que Deus está falando para nós através dos exemplos de Josué. O ministério é mais importante, irmãos, do que ser presidente ou rei de qualquer país. Porque aqui, mas eu fui chamado para limpar a igreja. É mais importante do que ser rei de qualquer nação, porque está limpando a casa de Deus. Olha o tamanho da nossa responsabilidade nesta noite, né? Vamos continuar aqui. O primeiro grande desafio de Josué, atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, via de regra, ele não era um rio, como eu posso dizer assim, em dias comuns, tão difícil de ser atravessado. Por quê? Porque quando nós olhamos, por exemplo, o Rio Jordão em dias comuns, as suas margens de um ponta a ponta não chega ali segundo eu fui pesquisar, a 30 metros. É um rio razoavelmente baixo, não é tão profundo. Os pontos mais profundos chegam a 30 metros. Tá, mas e aí? Por que precisava de um milagre de Deus? A ponto de Deus falar assim, pede para o povo se santificar, para que eles saibam que eu, o Senhor, opero no meio deles. O primeiro ponto é a estação. O rio, segundo consta em Josué capítulo 4, versículo 19, ele foi atravessado ali pelo povo, né? No dia 10 do primeiro mês próximo, ou seja, isso equivale mais ou menos ao nosso
fim de março e início de abril. E era um momento de grande cheia no Rio Jordão. De grande cheia. Onde, segundo alguns dizem, as águas dos montes degelavam e elas vinham em uma correnteza, em uma quantidade muito maior do que o normal. Muito maior do que o normal. Eu fiz uma pesquisa e o comentário que eu encontrei diz o seguinte, que as águas nessa época do ano, primeiro, poderiam chegar mais ou menos de 100 a 110 quilômetros por hora ali a correnteza. Era muito forte, além de estar cheia. Aí, ainda acrescentando a essa dificuldade, nós temos o quê? Crianças, animais, velhos e idosos. Ou seja, só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. E aí, o que eu acho interessante nessa travessia do Rio Jordão? Primeiro, Josué, quando ele adentra, ou ele assume ali e fala, olha, o Senhor fará uma grande obra no nosso meio. Josué, ele tinha ali na sua mente o Deus que abriu o Mar Vermelho. Então, aqueles israelitas, muitos deles, talvez não tinham presenciado a abertura do Mar Vermelho, mas Josué tinha. Então, Josué sabia que o Senhor era poderoso para parar e para abrir aquele Jordão, né? Claro, Deus, quando chama Josué para atravessar o Jordão, Deus impõe as condições. Deus fala, Josué, tem algumas condições. A primeira condição é, o sacerdote que leva a arca vai à frente do povo. E o povo espera cerca de mais ou menos 1.320 metros. Ou seja, o povo deveria seguir o sacerdote. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que no Jordão, nos rios Jordões da vida, nas grandes tempestades, nas grandes correntezas, o segredo de nós não perecermos é deixar o Senhor ir na frente. Porque a arca simbolizava e apontava a presença de Deus. Então o que Deus estava falando, Josué? O povo precisa entender que sou eu que estou indo na frente. Entendeu? E o que aconteceu? Assim que os sacerdotes trocaram os seus pés nas águas, vem um milagre, irmãos. Deus faz as águas pararem. Olha, eu acho isso tão fantástico, porque vamos lá. Se as águas estavam em correntezas, segundo o comentário que eu peguei na internet, né, na enciclopédia online bíblica, de 100 quilômetros a 110 quilômetros, né? Quem aqui já foi em cachoeira sabe, quando vem aquelas quedas d'água, tudo que está na frente é levado, né? Então vamos imaginar o seguinte, o poder de Deus em fazer parar aquela água. E o que diz o texto bíblico? O texto bíblico diz o seguinte, que as águas pararam, né? E levantou-se num montão. Não é isso que diz Josué capítulo 3, versículos 15 e 16? Levantou-se um tipo de um muro. A mão de Deus poderosa, irmãos. Como Deus fez isso? Eu não sei. Eu sei que Deus fez. E olha que coisa tremenda, né? Aí Deus fala, olha, fala para os sacerdotes ficarem parados no meio do Jordão, e o povo vai passando, e o povo vai passando, e o povo vai passando. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que a presença de Deus não nos deixa sozinhos no meio das lutas. No meio das lutas, no meio do Jordão, no meio das dificuldades, o Senhor está conosco. Sabe o motivo de nós não sermos afogados ainda?
porque o Senhor está no meio do Jordão, parando as grandes águas. E isso é maravilhoso. Uma vez que o povo atravessou aquele Jordão, né? Imediatamente, nós temos aqui uma coisa que eu acho fantástica, que são 3 marcos indeléveis na história de Israel, né? E quando nós falamos de marco, principalmente hoje, o momento que nós vivemos, as pessoas falam, esse negócio de marco, esse negócio de ficar lembrando. Irmãos, quando nós lemos, por exemplo, em Jeremias, Deus fala para Jeremias, Jeremias, fala para esse povo voltar para os marcos antigos. Mais uma vez, Deus respeita a história. Então vamos lá, quais são os grandes 3 marcos que representam e são significativos na história de Israel? Primeiro, a Páscoa. A Páscoa aponta para a saída do povo de Israel da escravidão. Todas as vezes que os israelitas eles celebravam a Páscoa, eles lembravam, um dia nós fomos escravos, mas a mão poderosa do Senhor nos tirou da escravidão, né? Isso é muito semelhante à nossa ceia. Quando nós tomamos a ceia, nós temos que ter esse sentimento. Um dia eu estava escravo no pecado, eu estava morto nas minhas transgressões, eu era filho do diabo, literalmente, filho do maligno, como diz em Efésios, mas pela graça gloriosa de Cristo, eu me fiz herdeiro e filho adotivo de Deus, aleluia, né? O Mar Vermelho era um marco que significava que Deus foi lá e combateu contra Faraó e todo o seu exército. Irmãos, quem lutou contra Faraó, contra o Egito, não foi os israelitas, foi Deus. Deus luta as nossas batalhas. E o Rio Jordão, né? Que era um grande empecilho para o povo prosseguir rumo a Canaã, representa o quê? Representa que não há empecilho, né? Aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui, minha, e eu coloquei assim, que quando o Senhor Jesus voltar, não haverá Jordão capaz de impedir da igreja atravessá-lo e entrar na Canaã celestial triunfante para a glória de Deus, né? Então é isso. Então o Mar Vermelho era um impedimento para sair do Egito e o Jordão um empecilho para entrar. Porém, diante de todas as dificuldades, Deus estava guiando o seu povo. Continuando aqui o nosso estudo, capítulo 4 e o capítulo 5 de Josué, né? Nós vemos que Deus ele dá uma ordem para que pegassem ali 12 pedras, né? E o povo pegasse essas 12 pedras, né? E fizesse ali um monte, né? Como se fosse tipo de um altar, para recordar tudo aquilo que o Senhor fez. E aí, né? Nós temos aqui um marco importante no povo, na história do povo de Israel, que é Gilgal, né? Aí até o irmão colocou aqui, Gilgal aparece na Bíblia cerca de 41 vezes, né? Chegou a ser um ponto importante na vida do povo de Deus, principalmente no livro de Josué, onde nós vemos em vários momentos Josué indo batalhar e depois retornando, né, para Gilgal a fim de fortalecer o exército. Então eu coloquei aqui no nosso mapinha mental que Gilgal é um tipo de um quartel-general, né? Então assim, nós precisamos às vezes nos alimentar, colocar em ordem as nossas estratégias. Gilgal também é um lugar de renovação de pacto. Veja só, Deus tinha dado uma lei, né, para Abraão, a fim de circuncidar todo varão, como um sinal da aliança entre os israelitas e Deus.
Só que por conta do tempo que o povo ficou ali no deserto, o povo esqueceu disso, né? Deixou de fazer. Assim que eles atravessam, né, o Jordão, nós vemos que o Senhor fala o quê? Para que Josué, ele pegasse pedras ali e fizesse facas afiadas, a fim de circuncidar todo o povo, todo o varão. O que o Senhor ordena com essa renovação, né? Por causa da rebelião do povo, no antigo relato ali envolvido nos 12 espias, Deus não permitiu mais que o povo fosse circuncidado, ou seja, a aliança tinha sido quebrada. Porém, na posse da Canaã agora, o Senhor chega e renova com o povo a aliança. Eu acho isso fantástico, irmãos. Você pode ver, não foi o povo que teve a iniciativa de renovar a aliança. Foi Deus. Deus sempre está disposto a renovar a aliança com o homem, né? Nós vemos que o povo peca, se rebela contra Deus. Aí o Senhor fala, ó, não tem mais, aí eles quebraram a aliança. Mas assim que eles adentram na Canaã, nós vemos que o Senhor renova essa aliança, né? Trazendo novamente à tona a circuncisão, né? E então é isso. O Gilgal é um lugar de renovação de pacto, né? Eu coloquei aqui. Gilgal também é um lugar de renúncia, né? De renúncia. É um lugar de renovação. E aqui nós vemos mais uma vez a Páscoa sendo celebrada, né? Nós vemos que a primeira Páscoa foi realizada quando os israelitas saíram do Egito. A segunda Páscoa foi realizada no Sinai. E a terceira Páscoa agora, como sinal de renovação, realizada em Gilgal, né? Eu acho isso fantástico. A Páscoa eu acho interessante porque ela é uma renovação exclusiva do povo de Deus. Se você ler, você vai ver que nenhum incircunciso, nenhum estranho, nenhuma pessoa que não tivesse o sinal da aliança poderia participar da Páscoa, né? Essa Páscoa nos aponta hoje para a nossa ceia, né? Podemos dizer assim, quando nós tomamos e relembramos o dia que Jesus morreu e apontamos para o dia que o Senhor retornará para buscar o seu povo, né? Só que Gilgal também é um lugar de novos alimentos, né? Novos alimentos, por quê? Nós vemos que o povo até então estava se alimentando do maná. E ali, Josué capítulo 5, versículo 11 e 12, nós vemos que Deus fala, Deus vem e interrompe, né, o envio do maná, cessou ali o maná, por quê? Porque a partir daquele momento o povo passou a comer trigo e começou a produzir os seus próprios pães. Sérgio, mas por que isso? Irmãos, olha como que Deus cuida dos detalhes. Você acha que um povo no deserto, andando 40 anos ali, ia ter tempo de semear trigo? Primeiro que no deserto não nasce nada, né? Olha como que Deus conhece o tempo do seu povo. Agora eles estavam numa terra onde eles poderiam plantar. Aí Deus fala, olha, agora o maná cessou. Por quê? Porque agora vocês têm trigo para comer. E uma outra coisa sobre essa mudança de alimentação é o seguinte, né? Agora a nação de Israel precisava de força, né, para combater os inimigos, né? E aí esse novo alimento produzido pela própria terra daria ali os nutrientes necessários para que eles tivessem ânimo para prosseguir, para lutar, né?
Não está aqui, mas eu coloquei um último ponto aqui, que Gilgal é um lugar de trabalho. Atravessei o Jordão, agora eu vou descansar. Não, irmão, vai trabalhar. Nós continuamos trabalhando, porque nossa caminhada ainda não chegou ao fim, né? Então, quando fala ali do povo que estava agora tendo que plantar o seu próprio trigo, Deus estava falando, ó, vocês vão ter que continuar trabalhando, viu? A terra não produz por ela só não. Vocês precisam trabalhar. E um último ponto sobre isso que eu acho interessantíssimo é que Deus, né? Deus não opera um milagre sem um propósito. Deus não faz nada de baseada e sem propósito. Até aquele momento o maná era necessário. Deixou de ser necessário, Deus deixou de mandar. Assim é um milagre. Deus manda até o ponto que for necessário. Quando não é necessário, Deus não opera, né? Aqui também está uma imagem, vocês receberão mais ou menos para vocês terem uma noção de como foi. Tá vendo? Então a arca na mão nos ombros dos sacerdotes ali e o povo atravessando. Já pensou que imagem gloriosa, irmão? Um desenho já nos faz viajar, imagina presenciando isso. Eu estava contando essa historinha para o meu filho e o meu filho falou, nossa pai, eu ia querer pegar um peixinho lá no muro. Aí eu falei, eu acho que não ia dar muito tempo não, porque o povo tinha que se apressar, né? Mas a imaginação de uma criança, né? Vamos continuar aqui. Feito isso, nós temos aqui, né, o Josué, a sua segunda batalha, que é Jericó, né? Quando nós falamos de Josué tomando Jericó, alguns pontos precisam ser entendidos dessa Jericó, tá bom? O primeiro ponto, não foram 7 voltas em Jericó, viu? Foram 13. Nos 6 primeiros dias, eles deram uma volta, e no 7º dia, eles deram 7 voltas, totalizando 13 voltas, né? Então, é bom colocar isso, porque, não, foram 7 voltas, não, foram 13 voltas. Quando nós falamos dessa viagem, dessa tomada de Jericó, uma coisa que eu acho interessante em tudo isso é que Josué não foi tomar Jericó de qualquer jeito, né? Ele teve a experiência do Jordão e agora ele pega essa mesma experiência e agora coloca em Jericó, né? Sobre Jericó, eu também fiz algumas pesquisas extras aqui e olha que interessante. Para quem olhasse Jericó de longe, olhava e falava assim, essa cidade é impenetrável. Seus muros tinham cerca de 7,5 metros até 8 metros de altura. Não tinha as tecnologias que tem hoje, então 8 metros de altura é coisa alta, né? Os seus muros de largura eram tão extensos que, só para vocês terem uma ideia, as pessoas faziam casas no muro. Raabe, entendeu? Ou seja, era uma cidade impenetrável olhando. Porém, quando nós nos colocarmos, irmãos, à disposição para obedecer a Deus, não haverá muro impenetrável. O segredo da vitória sobre Jericó estava na obediência do povo, né? E o povo resolveu obedecer, né? E o que Deus pediu para o povo? Deus pediu uma coisa, irmãos, que é muito difícil, principalmente para nós como um todo. O que Deus pediu? Ô Josué, avisa o povo para não falar nada. Silêncio. Irmão, imagina você ficar de uma cidade
que está trancado, um verdadeiro lockdown, ninguém sai, ninguém entra, muros impenetráveis, e Deus fala, olha, vocês vão dar a volta e vão ficar em silêncio. Só quem vai tocar aqui a trombeta são os sacerdotes, o resto do povo tudo em silêncio. Só no último dia que vocês gritarão. Aí o povo obedece e acontece o milagre. Agora, uma coisa que eu acho interessante sobre o milagre dos muros caírem, irmãos, os muros caem e nenhum israelita é ferido. Eu fui buscar fazer uma pesquisa e o comentário Weber, ele fala o seguinte, eu achei muito interessante, que provavelmente foi Deus, ele fez com que o muro caísse, não para o lado, mas ele caísse para baixo. É como se tivesse tido uma explosão nos alicerces e despencasse. Entendeu? Ou seja, do início ao fim, a tomada de Jericó é um milagre, foi um milagre. Tá, o segundo ponto que o povo precisava obedecer, tomamos a cidade, e aí, vamos fazer o que quisermos? Não. Olha o que Josué fala no capítulo 7, ele diz assim, ele fala, no capítulo 6, ele fala o seguinte, que a cidade e tudo que nela houver, capítulo 6, versículo 17, é anátema. Somente Raabe fica viva e os que estão dentro da sua casa, o restante é para destruir tudo. Os utensílios é para pegar, porque serão para a casa do Senhor, o homem que ficar com ela será anátema. E quando a cidade é destruída, no versículo 26 ele fala, maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade. Nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, né, que teve uma pessoa que quis reedificar Jericó, que foi o rei Eliel. E o rei El, ele quando edifica Jericó, né, nos seus alicerces, Abirão, o seu primogênito, morre, e depois o seu segundo filho caçula, que é Segube, também morre. Ou seja, a palavra de Josué se cumpriu. Pode anotar esse texto aí, Primeiros Reis 16, 34. Né? Então, é isso. Porém, irmãos, eu preciso entender uma coisa, que uma vitória, né? Uma vitória não me garante, né? Uma vitória no passado não é garantia que eu vou ganhar a próxima batalha. Na sequência de Jericó aparece a cidade de Ai. Ai era menor que Jericó, 12.000 habitantes. O que os espias falam? Vamos só com 3.000 homens, é o suficiente. Um dos primeiros erros aí de Josué, irmão, não consultar o Senhor. Porque fala para mim, se Josué tivesse consultado o Senhor, Deus não teria falado, tem alguém com anátema aí, né? O Spurgeon, eu anotei aqui, ele diz o seguinte, que nós, no ministério, devemos ter cuidado com as grandes vitórias, porque logo após uma grande vitória, é o momento que o nosso espírito está mais suscetível a erros. Por quê? Deus fez, Deus vai fazer de novo. Exatamente, a alta confiança. Isso é normal de todo ser humano, irmão. Por isso que o John Bunyan, tem uma história interessante, que uma vez chegaram para o John Bunyan e falaram assim, por que você não aceita elogios? Ele falou, porque todas as vezes que eu subo no púlpito e prego, o diabo vem no meu ouvido dizer que eu fiz uma grande pregação. Então eu preciso orar. Eu preciso orar para que seja quebrado o meu orgulho. Olha a preocupação, né, de John Bunyan, e que deveria ser a nossa preocupação também, né? Vem a cidade de Ai, o povo é humilhado, o povo perde, né? Só que com essa derrota, nós vemos que Deus, ele usa aquela derrota para trazer uma grande lição para o povo. A família de Acã, que era da tribo de Judá,
são apedrejados e queimados no vale de Acor. Só que tem uma coisa que eu acho interessante, o vale de Acor no hebraico significa lugar de infelicidade, de desprezo. Anota esse texto, Oséias 2,15. Está escrito: no vale de Acor eu abrirei uma porta de esperança. Irmãos, no dia que Israel perde a batalha em Ai e Acã é morto ali por ter um anátema, quem sabe na mente dos inimigos de Israel e na mente do próprio Satanás, conseguimos. Mas o Senhor falou, não, lá no lugar da infelicidade, eu abrirei uma porta de esperança. E a nossa porta de esperança, irmãos, é Cristo. Cristo é capaz de pegar qualquer vale de infelicidade e tornar em esperança. Amém? Vamos continuar? Prosseguindo, nós temos agora aqui nosso mapinha mental vai falar agora da falha de Josué em si. Qual foi a falha de Josué? Fazer alianças com os gibeonitas, né? Os gibeonitas, é muito interessante a história deles, por quê? E eu fiz até uma anotação aqui que eu coloquei o seguinte, que quando o diabo não conseguir nos destruir, isso está no capítulo 9, viu, de Josué, a história de Josué e os gibeonitas. Quando o diabo não conseguir nos destruir, ele tentará fazer aliança conosco. Veja só, você pega a história da igreja primitiva, mata crente. Porque assim, a perseguição à igreja, ela começa local, com os judeus, aí depois ela continua sendo local, até aparecer os imperadores romanos ali, principalmente Domiciano, né? E colocar uma perseguição sistêmica, porque até então era perseguição local, uma perseguição sistêmica. É errado ser cristão, não importa o que eles façam, ser cristão é errado, entendeu? Feito isso, quanto mais matava os crentes, mais crescia. Aí ali mais ou menos no ano 300, o diabo vendo que não podia derrotar a igreja, o que ele fez? Alianças. E a partir dessas alianças vem o quê? Vem o que nós conhecemos, aí tem a ponte ali do primeiro para a Idade Média, a partir de Agostinho, e Agostinho faz essa ponte, e nós vemos o período negro da igreja, ali na Idade Média, igreja corrompida, a liderança entregue à prostituição. Aí Deus levanta John Hus, Wycliffe, até chegar em Lutero. Vem a reforma. Com a reforma a igreja rompe. Só que é o que acontece, morre Lutero, né? Passa-se os primeiros reformadores, Calvino, Knox, né? E muitos outros, né? O que acontece? Mais uma vez o diabo vem e faz alianças. E por que o diabo consegue fazer alianças, irmãos? O irmão Antônio Sebastião colocou aqui, eu achei de forma muito profunda. O que faltou a Josué foi buscar a orientação de Deus. Mais uma vez, você pode ver que o caso de Ai não ensinou Josué de que naquelas batalhas era Deus que ia guiar o povo, era Deus que estava dando vitória. E se é Deus que está dando vitória, irmão, eu tenho que sempre buscar quem? A orientação de Deus, né? Então, nós vemos o quê? Que ali, com aquela aliança que a liderança de Israel, no caso, fez, né, com aquele povo sem consultar o Senhor, né, trouxe aos israelitas grandes consequências, né? Grandes consequências. Então, que possamos buscar a orientação de Deus,
em todos os momentos. Por quê? Porque veja só, o diabo, quando ele vem com a sua comitiva, ele não vem chifrudo, com garfo na mão, feioso. Não, irmão. Ele vem diplomata, fino, educado, como o pessoal diz, né, popularmente, com sapatinho de algodão. É basicamente isso mesmo. Por quê? Porque foi assim em toda a história bíblica. Com Eva, ele não chegou a dizer, não, eu sou o Satanás, pode comer. Não, ele chegou sutil. Não é assim? Então, em toda a história bíblica, o diabo chega sutil, querendo nos enganar, né? Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter cuidado com os gibeonitas, né? Por quê? Porque os gibeonitas, eles constituem também aquelas nações nas quais o Senhor rejeitou. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, nós não podemos fazer concerto, aliança com o mundo. E quando falamos o mundo, nós não estamos falando o sistema. O sistema. Então, corrupção é pecado. E a igreja não pode ser corrupta. A igreja tem que combater, ela tem que ser exemplo, né? Misticismo é antibíblico, a igreja não pode. E aí vai, outras coisas mais, né? E aí até o irmão traz aqui a questão da pós-modernidade, né? O que a pós-modernidade nos traz? Ela nos traz o relativismo. Eu concebo que a grande aliança que o mundo, que o diabo tem feito com a igreja é a aliança do relativismo. Tudo é relativo. Ah, pode, talvez pode, um pouquinho só não tem. Não são essas frases que nós escutamos diariamente? Ah, mas um pouquinho só, um pouquinho não tem problema. Mas aí vem Jesus e fala, né? Vem Paulo, na verdade, fala, um pouquinho de fermento é o suficiente. E de pouquinho em pouquinho, nós vemos o quê? Que homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, esses homens têm encontrado espaço no meio da igreja. Mas por quê? Porque muitas das vezes nós fazemos aliança com o relativismo. Ah, mas ele está assim, mas o que ele fala é verdade. Ele falar a verdade não implica que ele esteja sendo aprovado por Deus, né? Eu preciso entender isso, que até mesmo na boca do ímpio pode ter a verdade, mas a sua impiedade não é aprovada por Deus, né? Então, meus irmãos, que nós possamos compreender isso, sobre essas questões, né? Sérgio, e agora, como viveremos? Como viveremos diante dessa pós-modernidade, desses gibeonitas, dessas nações que nos rodeiam? Jesus nos deu o caminho. Seja sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus por isso, né? Jesus, ele falou assim, vocês precisam conviver, vocês têm que conviver com eles. Entendeu? Só que conviver com eles, irmãos, não implica que eu tenha que fazer alianças, né? Deus não quer uma igreja que fique isolada em montanhas, em desertos, não. Não é essa a igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer é a igreja atuante. Então, na educação, que tenham mestres, servos de Deus mestres,
para atuar não só em sala de aula, mas em cargos de direção, de secretarias, para estar brigando por uma educação cristã e de qualidade, sem ideologia, sem pronomes neutros, mas cristãos que estejam lá em cargos de lideranças, sem se corromperem, né? Que estejam no meios intelectuais cristãos, intelectuais ali, para debater o conhecimento e mostrar que o conhecimento maior é o da palavra de Deus. Esse é o propósito. Se você pega a igreja primitiva, principalmente, irmãos, os 300 anos primeiros da igreja, é um erro achar que a igreja primitiva como um todo ficava isolada, não. Nós vemos que tinha doutores escrevendo, combatendo a filosofia pagã, cristãos que se estudavam nas melhores escolas para ir lá combater os filósofos. Paulo é um exemplo disso, né? Quando Paulo chega lá em Atenas, ele prega ali de igual para igual, que os filósofos ficam, mas quem é esse cara aí? Tamanha erudição de Paulo. Então, meus irmãos, vocês como estudantes de teologia, nós que fomos chamados para o estudo, para esse ministério de mestre, nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de estudar a palavra, de estudar secularmente também, a fim de estar ali nos lugares como sal e luz do mundo, sem se corromper, né? Sem se corromper. E aqui eu coloquei as conquistas continuam, né? Opa, calma aí. As conquistas continuam. Após aquele episódio, Josué, ele se arrepende, ele entende o erro dele, e ele continua vitória após vitória, né? Até que em uma dessas batalhas, acontece, para mim, o segundo maior milagre da Bíblia. O primeiro maior milagre da Bíblia, irmãos, para mim, é água transformada em vinho. Eu expliquei para vocês aqui já, né? O que precisava, que uma vez um relato de um vídeo que eu vi de um cientista falando, olha, esse milagre de Jesus é de longe o maior de todos. Que para transformar água em vinho é possível, mas desde que tivesse as moléculas e uma máquina com a capacidade de 3 milhões de sóis para transformar o H2O no vinho. E Jesus só falou, ó, vai lá e enche e toma. Jesus poderoso, né, irmãos? E esse, para mim, tá aqui um jovenzinho que estuda, deve saber. Esse, para mim, é o segundo maior milagre. Porque aqui Deus ele interviu, irmão, direto no movimento do espaço. Né? Vamos lá. A guerra se prolonga, né? Uma das pelejas ali se estende. Se viesse à noite, Josué, como bom estrategista, ele fala, calma aí, se vier à noite, pode ser que o meu exército descanse demais e perca esse ímpeto, e o exército inimigo tenha o espaço aí para se redobrar, né, suas forças, renovar suas forças. Então eu preciso de um milagre. E o que ele fez? Josué orou para que o sol se detivesse. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. Olha como eu falo que esse milagre é o maior milagre. Para os críticos da Bíblia, eles vão dizer o quê? Tá vendo? A Bíblia não é um livro científico, porque nós sabemos que não é o sol que para, mas é a terra que parou ali. E aí, quando nós olhamos para a terra ela gira em torno do seu próprio eixo, numa velocidade de 1.600 km por hora. Né?
A Terra se movimenta em torno do Sol numa velocidade aproximadamente a 108 mil quilômetros por hora. Aí o que eles dizem? Olha a ciência tentando explicar um milagre. Se a Terra girasse um pouquinho mais, 108,1 mil quilômetros, a Terra pega fogo. Se a Terra ficar 107.999 mil quilômetros, ela diminui um milésimo ali, ela congela. Ela congela. Aí, o Sol, ele orbita no centro da nossa galáxia a uma velocidade de 900 mil quilômetros por hora. A nossa galáxia se movimenta numa velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. O que a ciência fala? Qualquer paralisação nesse sistema causaria uma extinção em massa do universo. E aí eu fui buscar aqui, eu achei um comentário de um cientista cristão que ele fala assim, do ponto de vista científico, eu afirmo que Deus parou o universo como um todo. Por quê? Porque é o que faz mais sentido cientificamente. Aí ele coloca aqui, abre aspas, se foi a Terra que parou, já é um milagre por si só. Agora, analisando todos os fatos, é evidente que Deus parou todas as galáxias e o universo falou fiquem parados. Fiquem parados. E aí, o irmão Antônio Sebastião colocou aqui que um astrônomo, o professor Totten, astrônomo da Universidade de Yale, ele pesquisando descobriu que, de fato, houve um dia que foi mais longo na Terra, por volta de 22 de julho de 1447. Eles entendem o quê? Que a Terra estava fora de cronologia, quando eles foram comparando tudo isso, O que eu tenho que crer nisso, irmãos? Quando eu analiso a questão do Sol, se o Sol parou, se o Sol não parou, eu preciso crer que Deus existe. E que lá em Jeremias 32, 17 e 27 diz, por um acaso, há coisa alguma que seja difícil para Deus? E vai dizer mais ainda, o Salmo 74, versículo 16, o dia e a noite pertencem ao Senhor. Foi Deus que estabeleceu. Então, milagre, nós não conseguimos explicar, mas eu entendo esse milagre como um milagre profundo, um milagre onde Deus mostra todo o seu poder. E esse milagre, devido às proporções, mas eu comparo, irmãos, e sempre digo, o arrebatamento da igreja. Vocês já pararam para pensar como será o poder de Deus no arrebatamento da igreja? Em relação aos vivos, já é muito poder. Em relação aos mortos, imagina aqueles irmãos que morreram há 2000 anos queimado em fogueiras. O Wycliffe, ele morreu, aí passado ali um período de mais ou menos 100 anos, um sacerdote ali se levanta e fala, tira os restos mortais de Wycliffe, queima e joga no rio. Pronto, acabamos com a memória de Wycliffe. Mas Deus sabe onde está cada cinza de Wycliffe. E aí é onde eu falo que é o poder de Deus, irmãos. Quando Jesus voltar, as cinzas de Wycliffe encontrará o seu espírito e sua alma, e ressuscitará no corpo em glória. Isso é muito poder, irmãos. Então, parar a galáxia, parar a Terra,
foi muito fichinha, né? Perto do que Deus fez e o que Deus fará no dia do arrebatamento, né? Conquistado ali, um outro ponto sobre Gilgal é o nosso lugar de descanso, né? Podemos comparar Gilgal aqui ao lugar que o Senhor ele tem nos dado para descansar. Feito todas essas batalhas, nós chegamos aqui, olha como é uma viagem, né, o livro de Josué. Chegamos agora à distribuição das terras, né? Morreu. E a única tribo que não recebe herança dentro dessa distribuição é a tribo de Levi. Por quê? Porque o Senhor disse, né, que ele seria a herança de Levi, né? Dentro dessa divisão, nós temos as cidades de refúgios, né, que foram Cádiz, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Gola. Essas cidades, elas eram um lugar de refúgio para aqueles que tinham cometido algum crime, né, e os familiares buscavam por vingança, né? E o que nos aponta essa cidade de refúgio? Essa cidade de refúgio, diferente do que alguns grupos pós-modernos colocam, é um lugar de inclusão, eles usam esse pensamento. Não, mas não era um lugar para aqueles que cometeram algum crime ficar, né? Ou uma garantia para que pessoas pudessem ficar ali. Irmãos, a cidade de refúgio, em um primeiro momento, ela pode parecer um lugar de injustiça, mas não é. Era um lugar onde aquela pessoa podia ficar, entendeu? Até que o vingador do sangue apaziguasse o seu desejo de vingança e ele pudesse viver. Por quê? Porque sempre foi da vontade do Senhor que o homem se arrependesse, que o homem buscasse a redenção, o arrependimento. Então a cidade de refúgio, ela aponta diretamente para uma figura de Cristo, no qual nós, pecador, podemos encontrar segurança contra o vingador de sangue, contra aquilo que o pecado nos pede. Por quê? Por natureza nascemos todos pecadores, né? Nascemos condenados ao inferno, mas graças à cidade de refúgio chamada Cristo, hoje estamos aqui livres da condenação. E observação, viu? Cristo não é inclusivo, Cristo é exclusivo. Ele é exclusivo, não há outro lugar no qual possamos ser salvos, se não for pelo Senhor. Então, quando diz de salvação, irmão, salvação é exclusivamente em Cristo, e isso Cristo não compartilha com ninguém. Aí eu sempre digo, alguém aqui morreu na cruz com Jesus? Alguém aqui ajudou Jesus a carregar a cruz? Então, o dia que aparecer alguém dizendo, não, eu morri lá junto com Jesus, aí eu me convenço de que a salvação é sinergista e não monergista. Enquanto ninguém me convencer, eu sempre digo, a salvação é uma obra única e exclusiva de Cristo. Carlos Augusto Vailate, eu anotei aqui, ele diz, Deus dá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, todos os passos. Eu amo Deus. O amor que você diz ter por Deus, que eu digo ter por Deus, eu só o tenho porque Ele derramou no meu coração. Até o amor que eu tributo a Deus é uma devolução, por assim dizer. Ou seja, eu não tenho nada, irmãos. Quando eu olho para essas realidades, né, e a cidade de refúgio aqui, ela aponta muito para isso, eu chego diante de Deus, aí Hebreus 4,14 diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Um dos pontos é, nós podemos chegar com confiança no trono da graça. Por quê? Porque nós podemos encontrar graça e refúgio em Cristo Jesus, né? Uma vez que Josué divide, agora chega o momento da despedida, né, irmãos? Josué é velho, vitorioso, e eu acho muito interessante Josué capítulo 23, versículos 1 ao 3, que diz assim: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Já pensou você chegar na velhice, irmão, com essa convicção? Até aqui o Senhor tem pelejado por nós, né? Eu falo sempre para minha esposa que Josué é o tipo de velho que eu quero ser, irmão, porque ele estava com 85 anos, jovem, indo para a batalha, liderando o exército, subindo montanha. Eu falei, meu Deus, eu com 85 anos já pensou com esse vigor todo? Irmão, é a velhice que o Senhor quer nos dar, né? Uma palavra aos anciãos, vocês podem achar que já está no fim da vida. Assim estava Daniel lá. O que Deus falou? Ô, Daniel, levanta, porque ainda muito longa é a tua caminhada. Até para o ancião, Deus ainda tem ministério, Deus ainda tem espaço para a obra dele. Seja para ensinar, seja para aconselhar, seja para amparar os mais jovens que estão vindo agora. Não é assim? Mas tem espaço para o jovem, para o ancião, tem espaço para todo mundo. Então, a velhice de Josué nos traz grandes lições. Entre essas grandes lições, Josué começa exortando o povo. Primeiro, ele exorta o povo, olha o amor que ele tinha pela palavra. Guarda tudo que está escrito. Já pensou você chegar na velhice e continuar amando a palavra de Deus como Josué fez? Né? Que possamos ter esse amor. Aí eu fiz uma anotação aqui, já para nós irmos para o final, do grande herói da fé, George Miller, conhecido como apóstolo da fé, que quando ele estava próximo de morrer, ele pegou e falou assim, a história diz, né, no livro Heróis da Fé, que ele pede a Bíblia dele, porque ele amava tanto a Bíblia, e perguntaram assim para ele, quantas vezes você leu a Bíblia? Ele falou que eu me recordo, mais de 200 vezes eu a li toda. Irmãos, eu sempre digo isso, um cristão que nunca leu a Bíblia toda, ele está em uma grande falha, porque Deus nos chamou para uma religião, por assim dizer, e para um povo que tem como base de fé um livro. E se Deus me deu um livro, eu tenho que ler esse livro. Não ler a Bíblia é negligência. E está falando, guarda, só guarda aquele que lê, que convive com a Bíblia, né? Tem a sua Bíblia toda surrada, anotada, de leitura. Ame a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. O segundo conselho é, não se misture com o povo da terra. Parece que Josué agora, já velho, né? Ele está fazendo uma retrospectiva e trazendo ao povo muito dos erros que ele mesmo viveu. Porque quando ele fala assim,
não se misture com o povo. Quem sabe na mente dele estava aquele caso dos gibeonitas. Ele falando, quem sabe, parafraseando, né? Olha, eu paguei um grande preço por fazer aliança com esse povo. Não se misture. Seja povo exclusivo de Deus. Irmãos, a igreja foi chamada para ser um povo separado. Relativismo e cristianismo são dois inimigos. Não casa, um vai ter que ceder. E geralmente, muitas das vezes, nós cristãos que cedemos ao relativismo. Não se misture, né? Não se misture. Guarde as vossas almas. Aí me lembra aquela palavra de Jesus, ele falando assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem é? Guarde as vossas almas, porque é na alma que está o tesouro precioso de Cristo, que é a salvação. Aí ele diz, amai ao Senhor, ame ao Senhor, né? Guarde os seus mandamentos. Aí outro conselho, não sirvam a outros deuses. Esse não sirva a outros deuses está falando da idolatria, não tenham ídolos. O próprio Deus, irmão, não pode ser o nosso ídolo. O que Josué está ensinando para o povo é, tenha Deus como um ser pessoal. O que é um ídolo? Eu acendo aqui, eu preciso desse milagre. Aconteceu, eu esqueço dele. Às vezes nós somos assim com o Senhor também. Oh Deus, eu preciso de um milagre. Aí eu oro, eu choro, né? O milagre aconteceu, ou aconteceu o que eu queria na minha visão. Acabou, eu sumo, esqueço Deus. Isso é ter Deus como ídolo, irmão. Agora, quando nós temos Deus como um ser pessoal, quando nós amamos ao Senhor e não servimos a outros deuses, é aquela que eu comentei com vocês em livros anteriores, a adoração sem imagem de escultura. Eu não preciso de uma imagem para adorar a Deus. Eu entendo que Deus é espírito e que a minha adoração tem que ser em espírito. Eu não preciso de imagens, eu não preciso de nada. Não preciso de jargões ou de, como diz, de gatilhos para eu adorar o Senhor. Eu adoro ao Senhor porque, como diz o Jonathan Edwards, porque eu me deleito na sua presença. A presença de Deus para mim é saborosa, é suficiente. É isso que Paulo está ensinando quando ele entoa aquele louvor ao Deus eterno, imortal, invisível, né? A Ele, mas Ele é real, aleluia, né? E aí, para finalizar o seu discurso, na sua velhice ele fala, olha, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu e a minha casa já tomamos uma decisão. E qual que é a decisão? Velho Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Ou seja, Josué permaneceu firme. Josué, ele obedeceu, ele serviu e ele amou ao Senhor. E com quantos anos ele morreu? Com 110 anos. E olha o que diz, olha que coisa profunda. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Tintã-sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muitos dias depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Esse é Josué. Se mostrou um homem preparado por Deus, grande estrategista militar. Se mostrou um homem de uma visão administrativa, né, profunda.
se mostrou um líder espiritual capaz de conduzir o povo à presença de Deus, né? E em Josué nós aprendemos a grande lição: nenhum homem é insubstituível. Nenhum homem é insubstituível. Porque quando você compara o ministério de Moisés e de Josué, né? Moisés teve 40 anos de ministério. Homem de Deus. Josué teve 24, 25 anos. Um completou o outro. Não é o tempo de ministério que diz se Deus aprovou ou não. Mas o que aprovou, o que mostra é isso daqui, ó. Josué, e assim eu finalizo essa aula. E eu gosto muito dessa leitura, Josué capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo o povo, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. O que honra o ministério de um homem é o Senhor estar com ele. Então, diante disso, nós podemos dizer que Josué teve um ministério honrado, porque Deus estava com ele. Amém? Então, esse foi Josué. Morreu com 110 anos, batalhou e venceu. Amém? Depois eu compartilho com a irmã Cida os slides de hoje, tá bom? Eu já compartilhei os da semana passada, eu acho que ela enviou para vocês. Ela vai enviar junto. Eu vou enviar esse material extra aqui das pesquisas que eu fiz, aí tem bem detalhado sobre o Rio Jordão, sobre o Sol, ou foi a Terra, ou foi o Universo, sobre Jericó também. Vocês verão que Jericó foi um grande milagre. E é isso daí, meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos orar para finalizar.